Amém? Vamos então cantar e começar mais este companheirismo. Hino de número 25, a vitória de Jesus. E o número 5, logo próximo, o de número 5. Aleluia, aleluia, aleluia. Findou-se a luta de Jesus, o Salvador venceu na cruz, e neste mundo raia a luz. Aleluia. Das mãos do grande usurpador, livrou-nos com celeste amor. Cantai ao forte Salvador. Aleluia. Almas perdidas resgatou, a presa do cruel soltou. Entrada ao céu por nós ganhou. Aleluia. Com majestade sem igual, firmou o império divinal, erguei o salmo triunfal. Aleluia. Aleluias. Amém. De número 5. Soldado na batalha, né? O bom consolador. Quem quer ir por Jesus as novas, a nova proclamar, nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom consolador. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide
mandou o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Olhe de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizem que veio já com todo o coração o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó grande eterno amor, ó gozo divinal, que tenho em proclamar o dom do meu Senhor, pois ora já vi poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Olhe de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Amém. Corinho de número 42. Bem facinho. Meu Jesus é meu. Dia a dia Ele é meu Salvador. Meu Jesus é meu. Se o irmão Danilo souber cantar em inglês, ele canta, né? Meu, Jesus é meu, Jesus é meu, dia a dia Ele é meu Salvador, meu, Jesus é meu, oh my, Jesus is mine, my, Jesus is mine. Dia a dia Ele é meu Salvador, meu, Jesus é meu. Vamos ver com a pessoa que sabe aqui mesmo. Irmã Andressa, canta aqui pra Andressa, gente. acho que ela sabe. Em inglês. Em inglês, né? Ela não vai cantar diferente de mim não, eu também sei. My, Jesus is mine. My, Jesus is mine. He's is my Savior, day a day. My, Jesus is mine. Eu só não sei se essa outra parte aqui me enrola. Precisando de mais áudio, irmão Paulo. Eu? É o que eu sei, eu faço, né? Tá certo.
Vamos cantar mais Dá-me Graça, Senhor? É de 40, o número 40 dos Coríntios. É você, vai. Dai-me graça, Senhor. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste. Esta minha solidão vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dai-me graça, Senhor, para prosseguir. Dai-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero, e em Ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo a minha vida, sei que não posso parar. Jesus Cristo é minha vida, nele posso confiar. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dai-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Amém. Dai-me graça, Senhor, sua sublime graça. Amém, amém. Vamos passar para a parte dos destaques. Vou começar com um destaque aqui do pastor Benedito, do culto de sexta-feira. Ele chegou a tocar no assunto, acredito que era a anotação que ele tinha, falando sobre o poder do olhar. Ele fala sobre o poder do olhar, o poder do olhar de Deus que tinha sobre uma pessoa. Também ele fala o poder do sentimento. O poder que um sentimento de uma pessoa com a outra, o poder que... Também ele fala o poder do levantar de mãos. O poder de levantar de mãos de toda a igreja, a gente sabe que em meio de nós mesmos já vemos muitas curas e libertações por este poder. O poder da fé. O poder do sorriso. Esse foi um dos que mais me chamou a atenção. Ele fala, o pastor Benedito disse assim, que muitas vezes um de nós, o que estamos precisando é simplesmente de um sorriso.
Pode ser até de uma pessoa que você não conheça. Na rua você vê um sorriso. Isso aí, irmã Ana Clara. Você ganha um sorriso de uma pessoa e você fica naquilo assim. Às vezes você está até mal naquele dia, dizendo, nossa, passando por momentos difíceis, mas aquele sorriso te traz uma alegria no seu restante do dia e você não entende o porquê. Simplesmente acontece. Amém? O senhor também tem um destaque? Boa tarde com Jesus. Contribuir com o meu destaque. Escola dominical, quando o pastor Benedito falou, quem está véu adentro, o olhar dele é diferente quem está no santuário, no átrio, no pátio e até mesmo lá fora. Isso parece ser simples, irmão, mas isso é profundíssimo demais. E eu tenho visto isso no ministério de grandes homens como pastor Joaquim e pastor Benedito. Você pode ver, quem acompanhou o pastor Benedito no começo, quando ele era pastor aqui, assim que ele desbravou aqui o sul do Pará, sabe como é que ele era. E as coisas vêm vindo, e hoje eu creio que ele está ali, ó. Amor fraternal. Amor fraternal. Eu até creio que pode ser a pedra de coroa, amor. Que o pastor Benedito, ele é pregador e pastor, mas eu acho que de pregador ele tem 10%, 90% ele é pastor de ovelha. E eu vi isso no ministério do pastor Joaquim, apesar de que eu sou um bebê na mensagem. O pastor Joaquim, ele pregava, combatia mesmo o pecado com força, ferozmente, mas quando chegou de 10 anos para cá, você pode prestar atenção, as pregações do pastor Joaquim era diferente. O tratar com as ovelhas era diferente. Deus abençoe. Amém. O senhor, falando sobre o pastor Joaquim, me fez lembrar de algo que eu queria comentar com vocês. Se vocês forem no canal do Tabernáculo da Fé de Goiânia, vocês vão perceber que lá tem, na parte lá de playlists, tem playlist dos anos de 1904, 1903, 1900, até 1909. Eu tenho um amor de coração por essas pregações que foram pregadas nesta década de 90. Não sei porquê, eu gosto muito de sempre ouvir, mesmo às vezes eu estou ouvindo e algumas repetem, mas aquilo o ensinamento era tão profundo, era tão gostoso de ouvir, como o pastor Joaquim falava, que você nem se importa se está repetindo ou não. E você for prestar atenção no como ele trata, ele não só aponta o dedo para os adultos, ou para os idosos, ou para os adolescentes, as crianças, não. A pregação contagiava o auditório inteiro, de todas as formas. Era entendível para qualquer um. Qualquer um conseguiria tirar proveito de uma daquelas mensagens. Se você tiver tempo de parar para... Você estiver ali, vocês moças, estiverem fazendo algum trabalho de casa, tirar um tempinho ali, colocar um fone de ouvido, ou então ouvir mesmo pelo celular as pregações, creio que terão grandes bênçãos, porque realmente são palavras muito boas. Amém? Quem tem mais destaque? Irmã Ana Clara, você tem um destaque? O meu destaque é da escola dominical, que foi o pastor Benedito falou que, presumindo, eu sabendo uma coisa errada, mas eu estar fazendo ela. De uma coisa que eu estou fazendo errado, eu estar fazendo uma coisa errada, sabendo que ela é errada, mas ainda estou fazendo. Amém, amém. O senhor também tem um destaque? Quero falar também do que o pastor Benedito, boa tarde com Jesus, falou sobre o sorriso, né? Me chamou também a atenção, não foi só o senhor não. Porque o sorriso
é um sorriso sincero, né? Vamos entender que tem vários tipos de sorriso, mas o pastor está se referindo a um sorriso cristão, um sorriso de verdade, um sorriso de sinceridade. Até eu mesmo já teve muito que cheguei às vezes a ver na igreja, assim triste. Aí quando às vezes falar com o pastor Benedito, ele já vinha com um sorriso. É que toda aquela amargura do meu coração, às vezes familiar, todo mundo tem problema familiar. Já aconteceu. E aí quando eu chegava assim que eu olhava para aquele sorriso sincero dele, aquilo meu coração muitas vezes já abriu. E aí eu chegava às vezes em casa e não tinha mais nada, entendeu? Então, um sorriso sincero, vamos entender que ele está falando de um sorriso de amor, sorriso de cristão, sorriso verdadeiro, porque tem sorriso de fingimento, de desfazimento das pessoas, mas para nós que somos cristãos, entende que é um sorriso como o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar sincero. Então, um sorriso de cristão é um sorriso sincero. Então, eu amei também isso, gostei e estou feliz. Amém, amém. Lembrando, voltando aqui ao destaque do irmão Júnior, o importante de fazermos estudos. Quem é que lê? Irmão Alex, faça favor aqui, irmão Alex. Caiu na minha mira aqui, é o senhor mesmo. Relembra aqui para nós sobre o nosso estudo que a gente fez em Êxodo, do que é o pátio, pode segurar? O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Você lembra? Em Êxodo, o que era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Que a gente fez estudo sobre Êxodo, onde falava lá qual a diferença desses três locais. Que foi o que é o destaque que o irmão falou, que tem muitas pessoas que estão no pátio, outras estão no lugar santo e no lugar santíssimo, ou então os Santos dos Santos também, que é conhecido. Eu só lembro que o lugar santíssimo era só os sacerdotes, né, que podia ir. E eu lembro que eles tinham que ir com uma corda, para se alguma coisa acontecesse, tinha que puxar, porque não podia entrar, né, as outras pessoas. Só isso que eu lembro. Sim, certo. Amém. Muito obrigado. O pátio era onde toda a congregação de Israel podia estar. Podia lá oferecer seus sacrifícios. Já o lugar santíssimo, o lugar santo, já era uma certa parte lá dos sacerdotes que podiam ir até lá. Já os santos dos santos seriam um sacerdote separado que devia estar totalmente santificado, porque se entrasse sem a devida correção da forma correta, morreria. Não suportaria a presença de Deus ali. Deus não aceitava estar de qualquer forma. Nós vamos só... A gente vai lembrando, né? Quando se fala desses assuntos, a gente vai lembrando. Que é bom a gente dar uma observadinha, irmão Danilo. Me parece que o lugar santo, todo israelita podia entrar. Mas o átrio era os estrangeiros, as pessoas que não eram nem israelita e nem estrangeiro, eram, como se diz, era samaritano. O samaritano não era nem israelita e nem gentil, ele era uma mistura. Então ele não podia entrar no santuário, eles ficavam no átrio. E no lugar santo só sacerdote, que era do Santo dos Santos. Mas eu fiquei pensando sobre a palavra Santo dos Santos. Isso me fez refletir. Por isso que o pastor Benedito é santo dos santos. Não é? O sacerdote, ele é santo dos santos. Ele vive para os santos. Então, por isso que é santo dos santos. Deus abençoe. Continuando ainda nesse assunto santo, quem de vocês, primeiramente, vocês dos jovens que estão aqui, sabe o significado da palavra santo? Se souber o significado da palavra santo, o que significa ser santo? Vamos ouvir ali?
Ser separado. Exatamente, ser separado. Uma certa vez, às vezes a gente julga mal e não podemos. Uma vez eu estava nessa ida que eu fui em Goiânia agora, eu estava alojado na casa de uma tia minha e uma prima minha. Ela, Danilo, vamos lá na minha igreja e tal. Então, beleza, vamos lá. A gente vai ter um estudo sobre alguns assuntos lá. E o palestrante lá do dia estava falando sobre isso, sobre santificação, na verdade. E a gente percebe, falando sobre algumas coisas, falando sobre santificação, batismo com o Espírito Santo, falando sobre essas coisas, você vê que eles têm conhecimento sobre o assunto. Não estão falando mentiras, só que não têm total conhecimento do assunto. Você vê que falta ainda uma peça, ainda não tem a revelação total disso. Amém? Temos mais destaque no nosso meio? Irmã Andressa, pode levar lá, irmão Paulo, por favor? Escola Dominical, Pastor Benedito. A vida cristã é Fugiu da mente, ela vai lembrar. O irmão Alan também tem aqui uma... Boa tarde com Jesus. Irmão Danilo, sobre santo, santificado, o átrio e tudo, o pastor explicou hoje cedo, né? No lugar santo dos santos seria atrás do véu, onde apenas uma pessoa poderia entrar uma vez por ano lá, ainda era amarrado com a corda. Se não houvesse uma preparação mesmo boa para poder entrar lá, ia morrer lá e tinha que ter a corda para puxar, né? Que outros entrassem lá também ia morrer. Agora o meu destaque foi você comentando aí sobre essas pregações mais antigas aí do pastor Joaquim. Aí eu estava assistindo, toda terça e quinta passa, né? E sábado. Eu estava assistindo terça-feira passada, a mensagem era o poder de crer. Aí começou a entrar mesmo no clima bom da mensagem, chegou um lá e meio choroso, aí desliguei a mensagem, né? Na quarta eu vim para a igreja. Aí na quinta eu assisti a pregação de quinta-feira, que era os fins justificam os meios. Aí eu digo, agora eu vou entrar para o quarto e vou colocar a mensagem que eu estava assistindo. Aí comecei a assistir de novo, a Janes entra no quarto. Amor, tá pegando fogo lá na fiação da casa do Elias. Lá vai eu, né, consertar a fiação. Eu digo, rapaz, mas não é possível. Será que, o que tem nessa mensagem que não é para mim ver? Aí na sexta-feira pela manhã, eu ia ficar plenamente na minha bancada mexendo com o motor. Eu digo, vai dar certinho. Eu coloco a pregação, vai dar de eu ouvir. Aí era assim, muito boa a pregação, né, o poder de crer. E um fato que me marcou nela lá foi sobre, assim, principalmente jovens, os mais velhos, todos, né? Muitas pessoas finas que não podem ouvir nada. Ah, o fulano falou isso de você, aí você já fica zangado e sai de perto e não vou mais lá. O pastor olhou assim meio diferente para mim, eu não vou mais lá na igreja não, que ele está me marcando, tá isso e aquilo. Aí o pastor Joaquim lembrou de uma irmã lá que estava afastada do companheirismo e quando retornou já queria cantar. E o líder de canto, talvez por inexperiência ou não sabedoria, não deixou, né? E essa irmã já ia sair do companheirismo de novo e aquela coisa. Aí ele lembrou de uma história. Então, irmã, se a senhora for numa reunião e Jesus Cristo chamá-la de cadela ou de cachorro, né? A senhora nunca mais vai olhar para Jesus Cristo, né? Aí realmente, porque tem aquela parte lá, eu não anotei, mas eu peguei assim só no entendimento. Uma parte que Jesus Cristo falou lá que não era lícito dar comida dos filhos e alguma coisa assim para os cães, né, os cachorros e tudo enquanto. E aquela mulher estava tanto no espírito lá que ela falou, mal, mas de vez em quando cai alguma migalha da mesa dos donos e a gente as come.
ela queria pelo menos uma migalha. Isso é para a gente refletir um pouco, que uma palavra, às vezes, não é para deixar a pessoa lá embaixo, e sim para levantar, construir mais. Obrigado. Amém. Amém, amém, amém. Isso é uma pura verdade, que muitas vezes somos, realmente usa esse termo, somos finos, somos pele de ovo sem casca, ovo de lagarto, que é só a pelezinha. E não podemos ouvir nada, às vezes estamos aqui na igreja e o pastor está falando sobre um assunto que o Espírito Santo, porque você tem que ter isso em mente, que quem fala através do pastor é o Espírito Santo. Então, se aquela mensagem serviu para você, ou te machucou, o que deveria te edificar, não te machucar, você tem que saber que não é, ele não está dizendo aquilo por ele mesmo, muito menos te julgando, e sim está falando uma coisa que Deus está mostrando para ele que ele deve falar e que deve servir para você, para edificar e não magoar. Amém, irmã Alana? Amém. Numa das quarta-feiras, o pastor Leandro falou que a altura da qual você voa depende da fé que você tem. Amém, amém. Também temos destaque ali com a irmã Carliane? Tudo bem. Irmã André, você lembrou do seu? Lembrou. Escola Dominical Pastor Benedito. A vida cristã é uma experiência pessoal. Amém. Amém. Temos mais destaques? Vamos esperar a irmã Carliane encontrar o seu. Sobre experiência individual. Sabemos que a salvação ela é individual. Vamos ouvir primeiro o destaque com a irmã. Tá ligado aqui o microfone vermelho? Na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 198, o irmão fala assim: como limpar seu coração, irmã Brama? Aí ele responde assim: lavados pela água da palavra, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, amém. Mensagem Bodas do Cordeiro. Voltando aqui no pensamento, cada um de nós, a salvação ela é individual. Ou seja, não é porque sua mãe, você acredita que sua mãe é salva, que o seu pai é salvo, que você automaticamente está salvo. Não, não funciona assim a salvação. E cada um de nós devemos ter uma experiência individual com Deus. Cada um de nós temos que ter o nosso testemunho de Deus. Dizer assim, eu sei que eu sirvo um Deus porque eu tenho um testemunho dele. Não que você tenha que andar por aí caçando alguma forma de Deus te mostrar que ele é Deus. Mas você tem que esperar isso acontecer com você, que haverá um momento que você terá uma experiência direta com Deus. Amém? Irmão Guilherme? No encontro de pastores, quando o pastor Gideão foi falar seu destaque, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o pastor Jonas Pimentel fez uma pergunta para ele, né? O que era o avivamento? Aí eu achei interessante que ele respondeu assim: avivamento não é descer a rua tocando um tambor, mas subir ao Calvário chorando. Amém. Amém, amém. Tivemos o privilégio de estarmos juntos lá no encontro e foi realmente um reavivamento. Muito bom. No momento agora, eu queria saber se o irmão Júnior teria possibilidade de vir aqui, dar uma palavrinha aqui com a gente. Queria fazer uma pergunta para ele. O irmão Júnior está ali? Está vindo ali. Amém. Irmão Júnior, hoje o senhor vai ensinar nós. Ou melhor dizendo, o senhor vai falar para a gente algumas coisas aqui. Compartilha com nossos jovens, conosco, como é ser um pai. O senhor é pai de quantos filhos? 5. 5 filhos. Compartilha conosco como é que é a experiência de ser um pai. As dificuldades,
as partes boas. Fale com a gente. Boa tarde outra vez com Jesus. Ser pai é uma tarefa que não é muito fácil. É a mesma coisa de ser mãe, só que o pai, ele está acima, né? Porque ele é o governador da casa. É bom quando vem os filhos que estão tudo pequeno. Eu casei muito novo, eu casei com 16 anos, mas eu tinha responsabilidade desde pequeno. Eu saí da minha casa para trabalhar com 13 anos de idade, fora, 13 anos de idade. Com 16 anos, eu assumi aquela jovem ali, a irmã Irene. E nós construímos uma família, mas tudo tem um preço, irmão. Eu costumo falar isso, tudo tem um preço. Hoje eu tenho 5 filhos, só que esses 5 filhos que eu tenho, eu tive que pagar um preço. Não é fácil. É bom, vem as lutas, as provas, mas você tem que pagar um preço. E muitas horas, mesmo você sendo crente, você não sendo nada, que eu não era nada, até que Jesus cruzou o meu caminho. Tem hora que você se encontra num aperto, que você dá vontade de desistir, dá vontade de pular e abandonar o barco, sair fora. Mas algo lá dentro de ti, que é o mesmo não, porque nós somos humanos, porque dentro do que o homem ele é mais bruto, mas dentro do teu coração aquele sentimento de pai não te faz abandonar. Tu saber que aqueles filhos saíram dos teus lombos, que é sangue do teu sangue, porque quem carrega o sangue é os filhos, no caso, os filhos carregam o sangue do pai. Se você fazer um teste de DNA, pega a mãe mesmo, eu não sei explicar isso aqui, pega a mãe só para fazer lá um comparativo, mas o sangue que 90%, 95% é do homem. E aí você, quando se centra nessa situação, aí você fala, não, eu não posso fazer isso, é meu sangue, é minha família, é a minha semente. Eu pensei muitas vezes nisso. E aí, aquilo lhe dá força. Você pode estar dentro do buraco, irmão. Aquilo lhe dá força para levantar. E você prosseguir. Eu já trabalhei em alguns serviços, quando eu estava com meus meninos tudo pequenininhos assim. De eu chegar no serviço, dá febre. Falei, rapaz, eu não vou mais lá não. Mas quando eu chegava em casa, que eu olhava para minha esposa, a irmã Irene, aqueles meninos tudo pequeno, tomando mamadeira, mingau, leite. Falei, rapaz, não tem jeito não. Ainda que eu parta no meio, eu tenho que cumprir minha missão de ser pai, de ser homem. Vocês, jovens, está aqui o irmão Esdra, esse aqui também já está no processo, o irmão Alex, esse aqui está pequenininho, mas vai também. É só vocês mesmo. Ah, e o irmão Guilherme. Seja homem, se prepare. Olha, se vocês não querem sofrer, quando vocês começarem a namorar, para noivar, para casar, se prepare. O profeta nos ensina tudo. Como é que você vai casar se você não tem para onde levar essa moça? Primeira coisa, trabalha. Segunda, economiza. Terceiro, compra nem que seja um lote. E faz nem que seja um cômodo, 2 cômodos, porque morar na casa de pai é furada. Se a 2 já é confusão, e a 10 é problema. Se você não quiser sofrer, escute, preste atenção, se prepare. E outra coisa, nós temos aprendido que se você, quando tiver os filhos de vocês, também não quiser sofrer, irmão, outro conselho, eu estou dando um conselho. Nunca procure uma pessoa com a fé diferente. Procure uma pessoa que tenha a mesma fé sua. Irmão,
Você pode até casar porque o rapaz é bonito, a moça é bonita, mas lá na frente, digo por experiência, isso vai dar uma bola de neve. E quando dá a bola de neve, sabe o que vai acontecer? A casa está cheia de filhos. Como que você vai abandonar esses filhos? O seu sangue, a sua semente? Não faça isso. Não faça isso. Então, prepare-se, tanto espiritual como material. Deus abençoe. Eu não sou muito de ensinar, não sou professor, mas... Amém, não, mas acredito que isso já foi uma grande coisa para nós. Agora, irmã Sara, diga para nós, para as moças que estão aqui, como é ser mãe? As dificuldades, as partes boas, como é ser uma mãe? Não é fácil, não. É muito difícil. Mas, com a graça de Deus, a gente dá conta, né? Como se diz, quando a gente entrega os problemas para Deus e saber que não é a gente no comando, mas é Deus, o Espírito Santo, aí Ele guia a gente. Mas não é fácil, não. No dia a dia, você saber ponderar as coisas e saber colocar na balança se aquilo é certo, se aquilo é errado. Só a direção de Deus mesmo para conduzir. Amém, amém. Uma coisa que devemos, nós, jovens, às vezes, não que devemos a todo tempo estar preocupado com isso, mas temos que saber que nossa próxima fase, éramos crianças. Essa, na fase presente que estamos, somos jovens, adolescentes, mas a próxima fase é a fase adulta. E para ser um jovem, e nem só jovem, mas tanto jovens como adultos, constantemente estamos em uma luta contra a nossa própria natureza. Natureza de um jovem é a natureza de um jovem. Você pode ser uma pessoa mais madura, mais centrada, mas você sendo jovem não adianta. Você tem espírito de jovem, aquele espírito adolescente, e estamos aquém das mesmas situações, dos mesmos espíritos, de sermos atingidos pelas mesmas flechas. Todos nós. Adultos são adultos e têm espíritos de adultos. E quando você vê que tenta absorver atitudes de jovens, isso já dá aquela contorcida, não fica correto aquilo. Em Coríntios 13, 11, 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora sou homem, falo como homem e tenho atitudes de homem. Então é assim, você está nessa constante evolução. E sempre ouvimos aquela história que o profeta conta sobre o índio, o missionário que foi conversar com o índio que foi convertido. Todos nós conhecemos sobre o cão preto e o cão branco. Mas será que quando ouvimos isso, conseguimos extrair a essência dessa palavra sobre essa luta constante que todos os cristãos têm dentro de si? Esse cão preto e o cão branco. E você sabe, o profeta nos ensina que o espiritual, ele influencia diretamente no material. E vice-versa, o material também influencia diretamente no espiritual. Então, você vê que se você alimenta mais o cão branco, materialmente, na vida material, você vai ter mais atitudes que irão continuar alimentando esse cão branco. Que irão continuar alimentando as coisas boas que um cristão faz, que uma pessoa faz. Mas se você começa, na vida material, começa a tomar atitudes que alimentam o cão negro, já será ele que ficará mais forte. Então você vê que esses dois paralelos estão interligados, uma coisa influencia na outra. E voltando aqui,
Nós, cada um de nós, jovens, vamos conversar agora com os jovens, devemos ter nossas experiências individuais com Deus. De jovens aqui, quantos têm um testemunho de vida com Deus, um testemunho com Deus? Quem de nós teríamos essa, poderíamos dizer que já tivemos um testemunho com Deus? Às vezes teve e não conseguiu perceber ainda. Eu irei contar um que aconteceu comigo, mas primeiro, o profeta fala nessa mensagem que estamos lendo agora, as bodas do Cordeiro, no parágrafo 36. Ele diz assim: os filhos de Deus são apenas crianças felizes. Ele falou isso porque alguns irmãos riram sobre um testemunho. E ele falou isso assim, não devemos rir tanto na casa de Deus, mas os filhos de Deus são simplesmente crianças felizes. Eu era pequeno, tinha na minha base de uns 6 anos, já contei essa história para alguns irmãos. Eu tinha uns 6 anos de idade, estava eu e minha irmã em casa. Minha mãe e meu pai estavam trabalhando, e na teimosia de criança, né, a gente pegou uma taça da minha mãe. E beleza, a gente estava usando essa taça, bebendo água, e essa taça aconteceu um acidente, ela caiu no chão e quebrou. Aí, a minha mãe nunca foi, não que a minha mãe era de bater na gente, nem tudo assim, sempre, né, por qualquer motivo, mas a gente desesperou naquele momento, né, nossa, a gente quebrou a taça da mãe, e agora, o que a gente vai fazer? E procurando na casa, a gente não encontrou nenhuma sacola para que a gente pudesse descartar aqueles cacos, sem que minha mãe percebesse, embora ela iria perceber um momento. Mas a gente, naquele desespero, saímos caçando ali em casa, e, meu Deus do céu, onde tem uma sacola e nós não achou. E a atitude que a gente teve foi, vamos orar. Vamos orar. Então a gente foi para a parte de fora de casa, ajoelhamos lá na calçada e começamos a orar. A fé e o medo foram tão grandes. Se eu tenho um momento que eu posso dizer, eu tive fé, foi nesse dia. Oramos para que Deus, de alguma forma, nos providenciasse uma sacola. E terminamos de orar, passou um momento, como essas luzes estão iluminando, uma sacolinha voando no céu. É até engraçado de contar, mas e a sacola voando no céu, e minha irmã falou, Danilo, corre e pega um rodo para a gente pegar. E a gente conseguiu abaixar a sacola, e colocamos os cacos, só que a alegria nossa estava tão grande que a gente não conseguiu nem esconder da nossa própria mãe, a gente teve que contar. Então, assim, a gente tem que ter essas experiências com Deus, e a cada momento da vida, Deus está nos livrando de coisas. Não que Ele faça, Deus não age imediatamente, no mesmo momento. Às vezes você vem nos cultos de oração e ora a Deus por algum problema que você está passando na vida. Uma outra coisa é que, às vezes, você vê um sorriso no rosto de alguém, você vê uma pessoa espontânea, alegre, mas você não sabe o que está por detrás daquele sorriso, o que aquela pessoa passa por dentro. E por isso, muitas vezes, julgamos alguma pessoa mal. Certas atitudes que a gente vê e a gente comenta com amigos ali, falando sobre aquele determinado irmão, mas você já parou para pensar o que aquela pessoa está passando na vida? Em que momento que aquela pessoa está vivendo? Às vezes, um sorriso, ele só quer... Uma pessoa, ela sempre tenta se encaixar na sociedade. O animal, o espírito animal tem isso, se encaixar numa sociedade. Nós somos uma das sociedades, dos seres humanos que formam sociedades, fazemos cidades, desde os tempos primórdios. Então, uma pessoa, ela sempre tenta se encaixar com a sociedade, mas o que realmente aquela pessoa está sofrendo por dentro, você não sabe. Então, não devemos julgar. Então, devemos sempre lutar contra a nossa própria natureza. Digamos assim, será que nós, no momento presente, estamos totalmente felizes com o que somos? Com o cristão que nós somos? Com o filho que nós somos? Com a pessoa que nós somos?
eu sempre me encontro em falha com essa pergunta. Sempre digo, não sou aquilo que eu queria ser. Mas também já não sou o que eu era. Não sou mais o que eu era, porque Deus me mudou. Mas a minha natureza, o que seria a nossa natureza? Tem pessoas que são mais ignorantes, tem pessoas que são mais ansiosas, outras são depressivas, tem diversas formas de naturezas. Mas você sempre deve estar em constante luta com essa sua natureza. Uma vez ouvindo uma pregação, o pastor diz assim, que um humano ele pode ser... Primeiro, quem sabe me dizer o significado da palavra corpo? O que significa a palavra corpo? De irmãos, obreiro, irmão Paulo? Templo. Também significa morada de espírito. Você pode, se você for uma pessoa sensível, você pode perceber que em qualquer lugar que você chega, você toma para si o espírito que aquele lugar está tendo, aquela atmosfera. Se você vai em um velório, aquela atmosfera triste, pesada, aquilo te faz refletir sobre aquela situação, sobre a vida, e você acaba também se entristecendo. Se você está num lugar de festa, um lugar de alegria, uma festa de aniversário, você entra naquele espírito. Então o nosso corpo ele está em constante influência, é um imã que puxa os espíritos. E o pastor diz assim, que o humano ele pode ser regido por 3 tipos de espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito maligno, ou o Espírito do homem. E falando assim, a gente pode pensar que o pior dentre esses 3 seria o Espírito maligno. Realmente, é horrível. Porém, você lendo, se você tem conexão com a sua Bíblia, você vê nos evangelhos de Marcos, Lucas, João, você vê ali que os demônios na presença de Deus, uma pessoa que na presença de Jesus, quando uma pessoa estava endemoniada, ele chegava ali, eles estremeciam, pediam misericórdia. Ó filho, sei bem quem tu és, tu é o filho do Altíssimo. O que tu queres de mim? Por acaso tu vem para me destruir? Muitos falaram isso. Então, até os demônios criam em Jesus, em Deus, que estremecem. O profeta usa, o diabo crê que estremece. E, porém, um espírito maligno pode ser expulso de uma pessoa. Com a facilidade, no nome de Jesus, se aquilo tiver realmente de acordo com o plano de Deus, aquele espírito é expulso. Porém, o pior espírito que pode estar regendo o homem é o espírito do homem. Porque ele já é um espírito teimoso, um espírito que sempre está contra a palavra de Deus. Você vê isso desde os tempos antigos. Você vai vendo ali nos livros de Êxodo, Levítico, que as pessoas sempre estiveram contra a total vontade de Deus. Nunca fizeram aquilo que Deus queria que fosse perfeito. Sempre o homem está contra o seu Criador. Então devemos ir contra essa natureza humana que puxa somente para as coisas do mundo, porque esse corpo é do mundo. Então ele puxa as coisas do mundo. Porém, você, que é o seu espírito que está aí dentro, a sua alma não é daqui. Você tem que saber disso. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou passando um tempo aqui, eu estou sendo testado. Estou sendo testado aqui para um dia eu ir e possuir o meu verdadeiro corpo, que Deus já está preparado para mim, possuir ele ali, e sim, agora está eu em mim, meu espírito completo. Então, você deve sempre estar nessa luta contra si mesmo. O profeta diz nessa mensagem, As Bodas do Cordeiro, que a vitória já é nossa. Ele diz em outras palavras, a vitória Deus já te deu. Com a morte de Jesus na cruz, o seu sangue, a vitória está garantida.
Porém, enquanto você viver aqui nessa terra, você terá que lutar por cada dia vai ser uma luta. Cada milésimo de segundo você estará lutando contra muitas coisas e principalmente contra você mesmo. Quando o profeta diz assim, o seu maior inimigo é você mesmo, se você for refletir nisso, pensar nisso, você vai ver o quanto você, o seu eu, está em constante luta contra você para te mandar para as coisas do mundo. Em momentos você se pega pensando em fazer certas coisas e você diz, misericórdia, Senhor. Quem será que está fazendo isso? Sou eu? Por que eu estou pensando isso? Mas não é você. É o espírito do homem que está dentro de você fazendo aquilo. E você luta, mas você tem que ter essa revelação e essa certeza. Sua vitória estará garantida. Porém, você terá que lutar por cada centímetro disso. Amém? Então, que possamos lutar com confiança, lutar sabendo que, mesmo sendo adolescentes, somos adolescentes, estamos aqui lutando para tentar ter uma vida correta diante de Deus. Eu acredito que cada um de nós buscamos isso, sempre buscando estar mais correto perante Deus. Quando na morte de Jesus o véu foi partido, ali que simbolizou que você poderia entrar no lugar santíssimo, ali você teria a permissão de entrar. E hoje nos fazemos de atrevidos, a gente se dispõe a vir aqui e ajoelhar no altar e vir aqui ouvir a palavra, e às vezes nós não sabemos o significado grandioso que isso tem, porque no passado eles não poderiam fazer isso, não poderiam estar aqui neste local recebendo tudo isso, era coisas que foram só dadas aos levitas. Você vê ali quando há aquela repartição, os levitas nem receberam as terras que eram do povo, as terras de Canaã. Eles não receberam terras assim como as outras 11 tribos receberam. Os levitas eram para cuidar da casa de Deus. E hoje podemos vir aqui e recebemos nossa bênção, recebemos nossa cura, mas nós jovens, você vem na igreja, a gente sabe que só Deus para fazer a gente estar aqui. Mas por que você vem à igreja? Será que é por causa que a sua mãe vem? Seu pai vem? Porque seu pai é cristão? Porque seu tio ou seu pai é um diácono? Porque seu avô é um pastor, um obreiro? Por que você está vindo à igreja? Vamos refletir nisso. Por quê? O certo é para estar buscando aprender, para buscar uma perfeição. Uma vez eu ouvi essa palavra. A gente não consegue ser perfeito nesse mundo, mas constantemente devemos estar buscando a perfeição. Não, você nunca vai conseguir ser perfeito aqui. Jamais. Nenhum homem conseguiu. Somente Jesus foi perfeito. Tanto na lei, quanto em tudo. Foi o único homem que cumpriu a lei, os 10 mandamentos e toda a lei completamente, até os juros que você vê ali a história de quando ele manda Pedro lá e pescar o peixe, pague os seus juros e o meu, os impostos, digamos, corretamente dizendo. Então, sempre estaremos nessa luta contra o nosso próprio espírito, contra as coisas do mundo, porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Você sempre irá estar nessa luta, mas você já venceu. Já vencemos pelo nome de Jesus. Amém? Amém. Sabemos disso. E estamos aqui há 1 minuto para terminar o nosso tempo. Então vamos refletir nisso. Se possível, você estiver com sua caderneta, anote. Devo estar em constante luta contra minha própria natureza. Amém? Bom, Paulo, tem alguma coisa? Amém. Nós chegamos ao fim disso, mais um companheirismo. Estava olhando aqui o roteiro do irmão Danilo, ele anotou aqui, né? Aí faltou hino especial, né? Mas eu estava pensando, quem quer cantar e quer apresentar seu hino no companheirismo, você escreva um jeitinho e traz para nós. Bom? Aí a gente já sabe quem quer cantar e dá a oportunidade
já que estando aqui, o seu pedido, não precisa, se não tem tempo para ensaiar, não precisa, você só anota, eu quero cantar hino. Você vai para ali e começa a cantar, o cantor se acompanha, né? Aqui no companheirismo você pode apresentar e aí vai exercendo até que então você possa cantar com mais perfeição. Tá bom? Deus abençoe. E está terminado mais esse companheirismo. Amém? Que Deus abençoe a todos.